você também tá falando muito de Gamecoin, né? A AXS é uma Gamecoin, né? Perfeito. Qual que é o conceito para ser uma Gamecoin? Legal. Contar um pouco da história um pouco longa, né? Não, Que pra pode mim ficar à vontade. é de fato uma mudança de paradigma, assim. A gente começou a estudar Axie Infinity, do token AXS, em janeiro, mais precisamente no final de 2020, né? A gente tava procurando alguma coisa de NFT que a gente achava que esse negócio ia bombar. E eu tive muita dificuldade de entender que o mercado entenderia o NFT, essa posse digital, como algo de valor, né? Para as pessoas que estão aí, o NFT ele significa No Fungible Token, um token não fungível. Basicamente, você ter uma criptomoeda, como se tivesse um Bitcoin, e aí ela está atrelada à escritura de alguma arte. Você é dono daquela arte. Só que a arte só existe digitalmente. Então, qualquer um pode tirar um print e coisa, mas só você Dono. é comprovadamente dono daquilo e pode ser auditado por qualquer pessoa se você é dono ou não daquele ativo. Seria como se você tivesse a Mona Lisa na sua casa, mas todo mundo, se você botar no Google agora, você acha uma foto da Mona Lisa. Mais ou menos essa lógica. Mas você seria o dono. Ser o dono. Publicamente, né? Publicamente dono. Mas é isso que eu achava que, assim, eu consigo entender isso, assim, minimamente. Ainda tem um pouco de estranheza, da mesma forma que eu tinha com o Sim. Bitcoin lá atrás, mas assim, consigo entender minimamente. E eu achava que as pessoas não iriam entender isso de cara. E de fato, eu acho que eu tinha razão. O problema é que eu não achei que toda a galera que investiu em Lamborghini ficou rica com cripto ia comprar macaquinho digital por 7 milhões de dólares. Foi o que aconteceu. É o que aconteceu. Exatamente. Aconteceu também aquele. Como que é o nome? É os CryptoPunks. CryptoPunks, a Visa comprou por não sei quantos mil dólares aí um CryptoPunk. Sim. E eu olhei e falei, mano, a Visa, uma empresa gigantesca, será que foi marketing, né? Então várias outras pessoas estão aí comprando mesmo esses ativos digitais. E aí eu tinha dificuldade de entender isso que aconteceu. Mas eu falei assim, cara, mas NFT vai bombar de alguma forma. Qual que é o meu call? Qual que é a minha visão para isso? E eu comecei a mergulhar na visão de jogos. E aí, para mim, o principal foi assim, cara, o NFT para jogos faz todo sentido. Quando a gente revisa a história de alguns jogos, não precisa ser todos, mas a maioria deles vai mostrar isso, em que você pode jogar um jogo e adquirir alguma coisa no jogo e você tirar um proveito porque você tem aquela coisa, naturalmente o seu próximo desejo é poder trocar com outras pessoas ou até vendê-las por dinheiro mesmo. Você perdeu muito tempo jogando o jogo, você quer vender, ou seja, você quer ter a propriedade daquele bem. Que é exatamente o que o NFT garante. O bem dentro do jogo é só digital. Então, se eu tiver a propriedade dele garantida por NFT e puder repassar para outra pessoa, maravilhoso. E quando a gente olha, eu mergulhei em duas histórias. Uma do World of Warcraft, acho que chamava W Gold, não lembro. Não jogava muito, mas eu estudei o lance. O W Gold, em que as pessoas mineravam esse W Gold, criavam os itens e podiam vender aquilo. O World of Warcraft, a empresa por trás, não deixava que as pessoas comercializassem dentro do jogo. Você podia doar para um cara, mas não comercializar de fato. O que se criou? Comércio paralelo. Manda uma TED para você, você manda W Gold para mim, que eu consigo agora trabalhar. Não preciso ficar jogando, eu compro de você e uso. Tibia. Você jogando dentro do jogo, você conseguir encontrar alguns itens. Depois de jogando muito, probabilisticamente você vai encontrar um item raro. Esse item raro era negociado também em comércio paralelo. Ou seja, mostrando mais uma vez que as pessoas queriam ter a posse daquele bem. Então, quando eu vi essas histórias, ficou muito claro que jogos, na minha visão, naquela época, em 2020, se encaixariam perfeitamente com o NFT. E aí eu procurei vários jogos, o que era menor e que eu achava que tinha gente por trás muito boa, uma equipe muito boa, era o Axie Infinity. Estava custando 55 centavos de dólar, um market cap de... Caraca. Vou chutar 200 milhões de dólares, mas acho que estou exagerando, acho que era menos até, acho que era menos de 100 milhões de dólares. E naquele momento eu falei assim, puta, vou colocar isso na carteira porque faz muito sentido essa lógica. E aí, óbvio, né? Quando você monta uma posição, fica muito mais fácil acompanhar ela porque você vê a variação dentro do seu portfólio, né? Ainda mais quando você compra o ativo. Então você viu a variação, foi acontecendo, sai de 50 centavos de dólar para $1, para 1,20, para 2, você falou assim, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui. E o principal, nossa visão naquela época do call de compra era o seguinte, eles fizeram um leilão de lands, né? Que eram terras do metaverso dele. Comprasse um pedacinho de terra no mundo digital deles. E era só o primeiro leilão. Eu olhei pros dados e falei, cara, quem comprou terra vai botar coisa em cima. Tipo, botar algum bichinho e eles vão vender essas decorações que for. Assim, não tinha nem ideia. O roadmap, sei lá, né? o roadmap desenhava algumas coisas que eles podiam pôr, mas não era exaustivo a ponto de dizer tudo que caberia dentro daquele negócio. Segunda coisa, vai ter bichinho. Esses caras vão comprar isso. Assim, você comprou basicamente uma terra.
em algum lugar, tipo, pensando no lugar físico. Você vai construir uma casa, você vai querer que aquilo se valorize, sei lá, se tiver o poder de passar uma estrada ali para se valorizar, você vai fazer. Então, assim, você vai gastar mais dinheiro naquele metaverso. E eu tinha um pouco dessa visão, eu falei assim, putz, isso aqui já com certeza traria a demanda por AXS no primeiro momento. Então as pessoas jogariam o jogo, você teria uma economia rodando em cima daquilo e naturalmente, se o time acertasse, o AXS se beneficiaria desse crescimento da economia. Só que para nossa surpresa, o que aconteceu, ainda nem aconteceu isso, essa opcionalidade ainda está na mesa. O que aconteceu foi o processo de que eles criaram um jogo dentro que, na verdade, trouxe essa lógica de ter o item para uma coisa anterior, que é basicamente eu trabalho no jogo, eu ganho alguma coisa e eu consigo vender para outras pessoas que não querem trabalhar. E essa lógica funciona totalmente em jogos, né? Como esses dois exemplos que eu dei. E foi isso que explodiu o jogo. E aí, qual que foi a gente estava na posição, acho que uns 5% do portfólio, quando ele estava ali, bateu $7, depois voltou para 3, aí foi até 5. Naquele momento, a gente revisando algumas coisas, a gente se depara com, primeiro, acesso do servidor deles muito alto, pessoas falando no Twitter muito fortemente, reportagens sobre o pessoal largando emprego para trabalhar com isso nas Filipinas. Nossa, então você já começou a ver um FOMO muito grande, né? Começando... Isso, lá nos $5. E o mercado azedo, né? A gente saiu dos $65 mil para os 42 e o jogo crescia uma taxa de 30% semana sobre semana. Caraca. Aí a gente olhou para aquilo e falou assim, não, cara, ou eu tô viajando, ou eu tô louco, ou esse negócio tá voando. Então, a única coisa que eu preciso confirmar agora é esse 30% de crescimento. Você verifica com os acessos na página, tem várias ferramentas que você consegue ver com o crescimento disso. E era verdade. O crescimento batia com esse 30% de crescimento de usuários diários, semana sobre semana. Hoje o jogo tem mais de 1,5 milhão de jogadores diários e mais de 150 milhões de pessoas cadastradas nele. Caraca. Relativamente pequeno, mas o crescimento de pessoas jogando diariamente era muito alto. E lá a gente falou assim, cara, eu acho que nunca vai aparecer uma oportunidade tão boa quanto essa para investir num ativo que vai explodir durante a próxima semana, a outra e a outra. Por quê? O marasmo do jeito que o mercado tá, o cripto, de modo geral, até pro cara de dentro, ele é avaliado em bloco, né? Assim, tudo sobe junto, tudo cai junto. Óbvio, guardar as devidas proporções que Bitcoin, quando sobe, é o que sobe menos, quando cai, é o que cai menos. Essa é a lógica do mercado cripto. E naquele momento estava tudo caindo, o jogo crescendo uma taxa absurda e o preço estagnado na casa dos $5. E aí foi quando a gente pensou, pô, dá pra aumentar a posição nesse negócio. Assim. E eu lembro que só por gestão de risco a gente não aumentou mais posição, porque assim, eu queria que subia até uns 20%, mas não dado a discussão interna do meu time, a gente preferiu não. Falou assim, pô, se der 15 já vai dar muita grana. Esse negócio foi o que deu de fato, né? Só que isso inaugurou um outro movimento em que vários outros jogos surgiram, né? E eu acho que essa ideia da Gamecoin é isso. O que eu vejo como essência? Quando eu olho para o comportamento do ser humano e vejo que aquilo faz sentido. O play to earn, a ideia de você jogar, ganhar um bem, que seja uma criptomoeda, que seja um token, e poder vender, ou seja, ter a propriedade daquilo para vender para outras pessoas, já é em essência o que o jogador quer. Isso para mim está absolutamente claro. Dito isso, qualquer jogo que permitir as pessoas fazerem isso vai atrair dois tipos de público. No limite, o último cara que vai ser atraído vai ser esse cara que, pô, quero jogar o jogo, quero ser um magnata desse jogo, vou gastar uma puta grana nesse negócio. E no começo vai atrair o cara que quer de fato trabalhar para isso. Só que quando você tá criando um jogo, um metaverso em que você precisa de várias pessoas para aquilo fazer sentido, é muito bom que você, no começo, tenha uma curva de adoção muito forte. E essa curva de adoção, ela é bancada por essa lógica do play to earn, em que você joga, ganha alguma coisa. Você incentiva outras pessoas a entrar, o boca a boca começa a atrair. O jogo, ele de fato tem um custo de aquisição zero. Assim, a Sky Mavis, que é por trás do jogo Axie Infinity, não gastou R$1 para atrair novos jogadores. No momento que se engrenou, foi. Tipo, as pessoas começaram a comprar XS no limite. Eu gosto de sempre considerar esse CAC, que é o custo de aquisição, até negativo. Por quê? Quando eu entro no jogo, a propensão minha para comprar o AXS é grande. Porque, pô, agora eu vou me expor, vou ser parceiro de vocês, vou jogar o jogo e vou ganhar junto, que é aquele mecanismo de articulação de comunidade, recompensa. Só que a Sky Mavis, que é a empresa, ela tem 22% dos tokens. Então o que acontece toda vez que um jogador novo entra, que em teoria percentualmente vai comprar o AXS, o dinheiro que ela tem em mão cresce. Então é o CAC negativo. Toda vez que um jogador entra, ele dá dinheiro para a empresa, porque ela por meio da valorização do AXS. Isso em teoria, né? Se o cara entra, naturalmente o caminho dele é comprar o AXS e aquilo faz uma pressão compradora e o preço do AXS subindo, o tesouro, que esses 22% que ela tem, começa a subir.
E isso é muito poderoso para um jogo que precisa ainda se desenvolver. Porque se o teu caixa está crescendo, sem você gastar um puto de R$ 1, você tem mais recurso para continuar crescendo essa comunidade, para continuar melhorando o jogo. E isso é um negócio que, com certeza, na minha visão, vai trazer jogos a ponto de empresas, na verdade, com caixas absurdos para investir em jogos mais rápido do que qualquer outra hora na história que a gente viu sobre jogos, né? História recente, na verdade. Então, eu vejo muito futuro nisso. A Gamecoin, ela tá pautada exatamente nesse sentido, assim. A ideia de procurar tokens relativos a jogos em que você compre o token e se favoreça do crescimento do próprio jogo. Não tô nem chamando as pessoas para jogarem. Se quiser jogar, tem dinheiro para ser feito? Tem. Mas a minha tese como analista aqui é comprar esses ativos que vão se valorizar com o crescimento do próprio jogo. E hoje em dia você vê algumas gamecoins que podem e tem esse potencial da AXS? Cara, tem. Dentro do Exponential Coins a gente já recomendou algumas, já recomendou algumas fora. Só que qual o ponto? Tem mais ou menos uns 60 jogos em blockchain. O único funcional hoje e que tem um economics acertadíssimo é o Axie Infinity. Se eu tivesse que falar pra você qual que é o call de segurança desse mercado, se você quer se investir em Gamecoin, você tem que ter a XS. Ponto de partida é esse. O que precisa? Você precisa acompanhar esses outros 60 jogos que estão acontecendo para no momento em que ele lançar essa lógica do play to earn online mesmo. Do tipo, o jogo lançou, eu posso entrar no jogo, jogar um negócio, ganhar dinheiro e esse ciclo aqui, de certa forma, ser sustentável. Ser sustentável ao longo do tempo, né? Só pra não ficar dando dinheiro pro cara e, tipo, exatamente. Não ter gente que compra. Exatamente, ser sustentável, pelo menos no longo prazo, tem uma visão muito boa, ou naquele momento. Então, assim, é isso que as pessoas vão ter que buscar. Mas hoje, o único jogo funcional é o Axie Infinity. Tem outras várias maravilhosas tentativas, projetos e tal, só que para se apoiar no call de segurança, para mim, continua sendo a XS. E outra coisa que eu acho bem interessante falar aqui, que eu gosto bastante de bater na tecla, cara, você tem o jogo Axie Infinity provavelmente vai lançar uma DEX, né, que é uma exchange descentralizada para as pessoas negociarem lá dentro. Tem uma questão que, assim, você tem 1,5 milhão de pessoas entrando na tua plataforma, no teu app, todo dia. Isso é o dado, os jogadores diários. Se você consegue convencer uma pessoa a entrar no teu app durante 30 dias, isso dados, ou até menos que isso, né? Naturalmente, esse cara criou o hábito de entrar nesse jogo todo dia. Se você tá na plataforma e o cara te oferece qualquer outra coisa, a propensão desse cara gastar com você é altíssima. Então a possibilidade de criação de comunidade é absurda. Se você oferece o jogo, as pessoas vão entrando diariamente por obrigação para ganhar dinheiro. E lá no mês você fala assim, olha, tem uma possibilidade aqui de você negociar os ativos. Pô, já tô aqui, vou negociar. Pô, cara, tem uma oportunidade aqui. Se você fizer esse tipo de trabalhinho aqui digital, você ganha tanto. Pô, já tô aqui. E você consegue criar uma espécie de Tencent, assim, do mundo game. Em que o jogo é só a porta de entrada. E aí quando eu olho exemplos como o da Shopee com o Fortnite, em que a Shopee se alavancou no modelo do Fortnite, os jogadores jogando Fortnite migraram ou passaram a usar a Shopee, eu vejo que faz total sentido. A gente já tem um paralelo dentro do mercado tradicional. Por isso que eu acho que essas coisas vão estourar. Porque você tem um mecanismo de atração de usuário barato, com CAC negativo, explosivo no momento em que você acerta e com possibilidade de você lançar outros produtos. Você pode, de fato, até não, como empresa, não se pagar com o jogo, mas os outros produtos que você criar lá dentro podem favorecer você. O jogo com um mecanismo de atração de usuários com custo de aquisição negativos.